Salmos capítulo 24, versículos do 3 ao 6, começando no 3, diz assim: Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó, Selá. E vamos orar. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, nós somos gratos ao Senhor pela palavra do Senhor que temos em nossas mãos e pela pregação da mesma. E pensamos ao Senhor por habitarmos em um país que se prega com liberdade. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela é pura, perfeita e preservada. Pedimos que o Senhor abençoe o pastor Roberto na pregação, para que logo mais o Senhor coordene os pensamentos dele e as palavras que ele irá proferir logo mais, e que todos estejamos atentos a ouvir com fé, para que não sejamos simplesmente ouvintes, mas que sejamos crentes e praticantes dos ensinamentos do Senhor. Fazemos este pedido e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E vamos nos sentar esta noite. Nós lemos agora há pouco o Salmo 24. E o Salmo 24, ele começa no versículo 3 fazendo uma pergunta. Duas perguntas, aliás. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? No versículo seguinte, no versículo 4, ele responde: aquele que é limpo de coração e limpo de mãos e puro de coração. Ambos limpo de coração e puros de mão. Essas duas coisas estão ligadas uma com a outra. As mãos fazem aquilo que está cheio o coração. Assim como Jesus falou no Novo Testamento, quando ele disse que a boca fala da abundância do coração. Da mesma forma, a mão faz, nossas ações, elas refletem aquilo que está cheio em nossos corações. Então aqui ele fala: quem subirá ao monte do Senhor, quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E quem é limpo de mão e puro de coração, ele, na sequência, não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Quem sobe no monte do Senhor, quem está no lugar santo, o versículo 5 diz que receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Aquele que tem o coração limpo, aquele que tem as mãos limpas, coração puro, ele vai ter a justiça de Deus, vai ter a bênção de Deus. E ter um coração puro é buscar a face de Deus. A gente leu isso no versículo 6. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Buscar a face de Deus nos leva a purificar o coração. Lá no famoso monte da pregação do monte, o sermão do monte que Jesus pregou no monte, daí o nome. Entre várias bem-aventuranças, ele fala no versículo 8: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqui ele está falando justamente sobre o Salmo 24, que fala que aqueles que têm um coração que é puro de coração, eles buscarão a tua face. Aqueles que são puros de coração estarão buscando a face de Deus. E ele falou em Mateus 5, versículo 8: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a face de Deus. Eu quero esta noite falar nesse tema, o puro de coração. Porque o puro de coração é aquele que busca Deus. O puro de coração busca a face de Deus. O puro de coração, eles verão Deus, terão a justiça de Deus, terão a bênção de Deus. Os puros de coração, os que não são puros de coração, não vão buscar a face do Senhor, não vão ter as bênçãos do Senhor, não vão ter a justiça do Senhor. Não são limpos, suas mãos não são limpas, e eles sim se entregam a alma à vaidade, e eles juram enganosamente, porque tudo é o inverso
naqueles que têm um coração puro. Como buscar a face do Senhor? Como ter o coração puro? Vejamos isso agora então, abrindo lá para Atos 15, rapidinho essa noite, vamos para Atos capítulo 15, versículo 9. Como podemos ter um coração puro? Como podemos ter um coração puro e subir ao monte do Senhor? Ter um coração puro e estar no seu lugar santo, no lugar de bênção, lugar de justiça. Atos 15, versículo 9 diz assim: e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Atos 15, versículo 9, nós temos Pedro falando aqui essas palavras. Eles estavam tendo uma reunião, a igreja em Jerusalém se reuniu para determinar algo que estava acontecendo, algo que tinha assustado, não deveria, mas estava assustando as pessoas. Pastor, o que estava assustando as pessoas da igreja de Jerusalém? Os gentios estavam sendo salvos. Os gentios estavam acreditando, ouvindo, crendo, recebendo, sendo salvos, e se reuniram para saber o que nós vamos dizer para esse pessoal, como deve se proceder, porque até então a igreja era em grande parte composta de judeus. Jesus era judeu, Pedro era judeu, Paulo era judeu, esse povo todinho que compunha a igreja eram judeus. Então eles se reuniram para discutir e tomar algumas determinações de como deviam prosseguir esses novos crentes que eram gentios, que outrora não queriam, os judeus não queriam conversa com eles. E a gente vê isso justamente aqui, quando Pedro fala, e não fez diferença alguma entre eles e nós. Quem são esse eles? Esse eles eram nós, os gentios. O nós que ele fala aqui, diferença entre ele e nós, esse nós que Pedro falou, é o nós, os judeus. E esse eles que ele fala aqui, está falando sobre os gentios. Então aqui esse versículo está falando sobre salvação. Ele está falando que Deus não faz diferença. Não há diferença entre ele, não há diferença entre nós, eles sendo gentios, nós sendo judeus, e essa purificação está falando sobre salvação do judeu e do gentio. E a salvação, que não há diferença entre um e outro, essa salvação é tão somente pela fé em Jesus Cristo e a sua obra que ele fez na cruz. Nós lemos lá em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Deus não faz diferença entre salvar o judeu e salvar o gentio. É tudo pela graça, sempre foi pela graça, é pela graça, sempre será pela graça. Não existe, nunca existiu, nem nunca vai existir outra forma, maneira de ser salvo, a não ser pela graça. Ah, pastor, mas eu pensava que no Velho Testamento o judeu era salvo pela lei. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que a justiça não vem pela lei. E se a justiça viesse pela lei, então Cristo veio morrer por quê? Se a lei salvasse, se obras salvassem, para que o Filho de Deus precisou entrar na humanidade e passar 33 anos aqui na terra e ser acusado, torturado, crucificado e morto? Para quê? Se a lei era o bastante, se a salvação vinha da lei e das obras da lei, para quê? Para que Cristo? Para que o Calvário? Para que a cruz? Sempre foi pela graça, sempre será pela graça. A lei, ela era um espelho das coisas por vir. Os sacrifícios e o altar e a água e todo aquele ritual era algo que apontava para Cristo. Era algo que exemplificava Cristo, o Messias que vinha. Ele já veio, amém? Ele já veio, o Cordeiro de Deus já foi morto, o seu sangue já foi derramado, a morte não pôde contê-lo porque ele não tinha pecado, ele ressuscitou e o preço está pago. O preço está pago e é por ele e apenas por ele que pode se ser salvo. Para buscar a face de Deus e ver a Deus é necessário um coração puro. A Bíblia fala que o homem natural não pode entender as coisas espirituais porque elas são espiritualmente discernidas. Para a gente buscar a face de Deus, para a gente subir ao Monte Santo, entrar no santo lugar, a primeira coisa que nós precisamos fazer, a primeira coisa que nós precisamos ter, é ter a certeza da salvação, é ter a salvação em Jesus Cristo, salvação pela graça, pela obra de Cristo fez na cruz, salvação que vem quando nós entendemos que nós todos somos pecadores. Eu não estou dizendo que você é pecador e eu não, estou dizendo que você é um pecador, eu sou um pecador, todo mundo é um pecador, todo mundo está condenado pelo pecado.
condenado a uma eternidade sem Cristo, condenado a um lago de fogo que arde para todo sempre. Deus não quer a gente lá, então Ele mandou o seu Filho justamente para pagar esse preço. E esse preço foi pago. E o dia que você percebe que você, o pecador, não tem esperança de se salvar, não há nada que você possa fazer, não é o batismo, não é a ceia, não é a igreja, não é a heresia, não é boas obras, não é dar dinheiro na igreja, não é fazer isso, deixar de fazer aquilo, mas nada pode salvar você. O dia que você percebe que só o que Cristo fez é o suficiente para salvá-lo, e você clama e aceita e recebe com fé a graça que Cristo comprou na cruz, a salvação através do seu sangue, aquele instante você tem o seu coração purificado, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Sois salvos pela graça, por meio da fé. Você purifica o seu coração por meio da fé, recebendo Cristo como seu Salvador. Olhe comigo agora em 2 Coríntios capítulo 7. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Como que podemos ter um coração puro? Como podemos subir ao lugar santo, subir ao monte do Senhor? Seja salvo. Se você não é salvo esta noite, você nunca recebeu a Cristo, receba. Se você tem dúvida, você não sabe, receba. Eu não quero colocar dúvida na cabeça de ninguém, mas se você não tem certeza, resolva uma vez por todas hoje. Purifique o coração por meio da fé. 2 Coríntios 7, versículo 1 fala assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. No temor de Deus. Como que a gente purifica o coração? Número 1, pela fé. Número 2, pelo temor de Deus. Pelo temor de Deus. Aqui nós lemos que o aperfeiçoamento da santificação. A santificação é um processo distinto da salvação. Você purifica o seu coração na salvação, em que você, no ato, você recebe a sua salvação, você purifica pela fé o seu coração. Aqui, o temor de Deus que lemos em versículo 1 de 2 Coríntios 7, está falando não da salvação. Pastor, como é que você sabe disso? Porque fala aperfeiçoamento à santificação. Então não é salvação, é santificação. E a santificação é um processo em que nós renovamos o nosso coração, nós limpamos, nós purgamos o nosso coração, que nós somos moldados a sermos mais e mais a semelhança de Cristo. Sabe quem faz isso? Quem teme a Deus. Olha o que está dizendo aqui, ó. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Quem não busca a santificação, quem não busca a purificação do coração, tem um motivo: não teme Deus. E teme sim, teme não. Teme não. Alguém que teme Deus de verdade é alguém que está aperfeiçoando. Note que aperfeiçoando quer dizer o quê? É um processo. A salvação não é aperfeiçoando. A salvação é como você entrar num quarto escuro e acender a luz. Buf, acendeu. A salvação é como um parto. Um instante não estava lá, outro instante está lá. Se você olhar no seu certificado de nascimento, tem uma data, tem uma hora. Está dizendo lá, 6h32. Tem uma hora. Um instante você não existia. No outro instante você existia. Aperfeiçoamento é um processo. Um processo está se referindo à santificação. A purificação da carne e do espírito. Da carne e do espírito. Quem não teme Deus, não busca a santificação, não tem um coração puro, porque um coração puro pertence aos que temem ao Senhor. Vamos comigo para 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. 1 Pedro, primeiro capítulo, versículo 22. O coração puro vem pela fé. Do mesmo jeito que Deus salvou Adão, Ele vai salvar você, se já não lhe salvou. Coração puro vem do temor de Deus. E o coração puro vem pela obediência.
1 Pedro 1:22, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o quê? Com um coração puro. Sabe o que Deus quer dos filhos dele? Ele quer obediência. Ele quer que nós nos amemos. Agora note como tem dois tipos de amor nesse versículo. Tem o amor fraternal e tem o amai-vos. Esse amor fraternal é uma tradução da palavra grega philos. Philos, aquele amor recíproco. E esse amai-vos já é outra palavra, é a palavra agapau. Nós temos que nos amar das duas formas. Nós temos que nos amar sem merecimento e ao mesmo tempo nós temos que nos amar com merecimento. Como assim? Eu, como cristão, eu devo dar motivos para você me amar. Você deve me amar de todo jeito e eu devo amar você de todo jeito. Mas, além disso, nós temos que nos amar fraternalmente. Nós temos que ter um amor que não é apenas um amor que não exige reciprocidade, mas um amor que também tem motivos para amar. Os dois estão aqui nesse versículo. E esse amor de Deus é um amor puro. É um amor que não busca interesse. Não é um amor que... O mundo não ama com esse amor. O mundo é assim, irmão. Se você tem alguma coisa que me interessa, eu vou amar você. O instante que esse interesse passar, estou fora. Desligo a torneirinha do amor. Não tem... Isso não é o amor de Deus. Isso não é um amor ágape. Isso não é um amor puro. E o amor ágape, o amor puro, só vai vir de um coração puro. Amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. Por quê? Porque quem não tem um coração puro não vai amar com esse tipo, categoria, calibre de amor. Quem não tem um coração puro só vai amar com interesse. Quem não tem um coração puro só vai amar quando ele vai ganhar, quando ele vai levar alguma coisa. Se não vou levar nada, eu não tenho interesse em amar você. Se você não me interessa em alguma coisa, eu não vou amar você. Sabe o que é isso? Isso é fruto de um coração que não é purificado. É um coração que pertence a alguém que não vai subir no monte do Senhor, não vai estar no seu lugar santo, não vai ter as bênçãos e nem a justiça de Deus. Por quê? Porque o coração dele não é puro. Não é puro. O temor do Senhor, a fé que nos salva, a obediência que nos leva a ter um coração puro. Olha comigo no Salmo 119. Se você tem fé, se você teme a Deus, fé e temer a Deus iguala obediência. Se você tem fé em Deus, se você obedece a Deus, que você o teme, o resultado é obediência. Então, quando alguém não tem obediência para com Deus, está lhe faltando ou fé ou temor de Deus. É só fazer uma regra de 3. Fé, temor, igual a obediência. Falta de obediência é falta de fé ou temor, ou os dois. Salmo 119, versículo 11. Como podemos ter um coração puro? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você purifica o coração pela fé, pelo temor de Deus, pela obediência, e você purifica o coração pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Quem deseja purificar o coração, além destas coisas, precisa de um ingrediente: a palavra de Deus. Temos aqui várias excelentes cozinheiras, a irmã Cícera, temos a irmã Fabiana que faz um bolinho mais ou menos, mais do que menos. Só isso? Não, tenho certeza que tem um monte de gente aqui, irmã Divani, ó. Legal, beleza. E para não me encrencar, todo mundo aqui cozinha maravilhosamente. Mas veja só, a palavra de Deus é um ingrediente importante na receita da purificação do coração. Agora, como todo ingrediente, do que adianta você ter ingrediente se ele fica dentro do saco, do pote, da lata, dentro do armário? O ingrediente
para surtir efeito na receita, tem que estar onde? Na massa. Qual a massa aqui que estamos falando? Purificar o coração. Aqui o salmista fala: escondi a tua palavra no meu coração. A palavra de Deus tem que estar onde? No coração. Para quê? Para purificar o coração. A melhor coisa para purificar o seu e o meu coração é a palavra de Deus. É a palavra de Deus no coração que vai aumentar a sua fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Diga uma coisa: como é que o ingrediente de palavra de Deus vai chegar no seu coração? Pelo ouvir. Você pode ler, mas de alguma forma você precisa esconder. Esconder quer dizer que ninguém vê. Não é verdade? Ninguém está vendo, mas está lá dentro. Está lá dentro. Não adianta você pegar uma Bíblia tamanho de um bonde e carregar para cima e para baixo. Isso não é esconder. Eu não sugeria você começar a rasgar páginas da sua Bíblia e comer para esconder dessa forma, porque não vai chegar no coração, vai chegar no estômago. Não interessa o estômago, tem que ser o coração. Para a palavra de Deus chegar no seu coração, você tem que ouvir. É isso que estamos fazendo agora. Vocês estão ouvindo a palavra de Deus sendo pregada. Vocês podem ir para casa e vocês podem ler e esconder no seu coração a palavra de Deus lendo, mas se a sua Bíblia fica fechada dia após dia, após dia, após dia, juntando poeira e mofo e traça, pastor, como é que você sabe que minha Bíblia é assim? Não se entregue, não se entregue. Gente, como que a palavra de Deus vai sair da página e entrar no seu coração? Como é que a palavra de Deus vai ser escondida se você não lê, se você não ouve? Há 11 anos a nossa igreja investe em equipamento, mão de obra, trabalho, para guardar em áudio e mais recentemente em vídeo toda a pregação da igreja. Para quê? Para que alguém em algum lugar, hoje, amanhã, no futuro, na tribulação, seja lá quando for, tenha a palavra de Deus que eles possam ouvir e esconder no coração. Para que tudo isso? Porque a palavra de Deus é o que vai purificar o coração. A palavra de Deus que vai trazer fé. A palavra de Deus vai trazer temor. O temor do Senhor é o começo da sabedoria. Você esconde a palavra de Deus, você vai ter fé, você vai ter a palavra de Deus, você vai ter o temor de Deus na sua vida. Você com temor de Deus e fé, você vai ter obediência. Mas tudo precisa começar com você esconder a palavra de Deus. Escondê-la no seu coração. Não adianta deixar o ingrediente no jarro, no armário. Não vai resolver de nada. Você pode ter o mais fino chocolate belga. Se você não abrir o pacote e colocar na massa do bolo, não vai adiantar nada. Vai render, eu concordo. Vai ficar lá a vida inteira. Mas não vai fazer bolo gostoso. Esconder, colocar dentro. Escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Quanto mais a gente esconde a palavra de Deus no nosso coração, menos a gente peca. E o inverso é verdade. Alguém que peca muito é porque tem pouca ou nenhuma palavra escondida no seu coração. Ou o pecado vai lhe afastar da palavra de Deus, ou a palavra de Deus vai lhe afastar do pecado. Ou um ou outro. Pergunte a alguém que tem uma vida cheia, repleta, controlada, dominada, escravizada pelo pecado, e pergunte quanta Bíblia aquela pessoa lê. Eu te garanto que não é muito. Pergunte quanta fé uma pessoa tem nas promessas de Deus. Você sabia que tem mais de 30 mil promessas na palavra de Deus? Gente, ó, se eu fizer uma promessa assim: amanhã, segunda-feira, quem estiver aqui na igreja às 10 horas da manhã, eu vou dar R$100. Eu garanto que ia ter algumas pessoas aí fora. O pastor falou, o pastor não mente. Pois bem, 30 mil promessas, não que o pastor faz, Deus faz. Deus que é fiel e justo, Deus que não pode mentir, Deus que não muda.
Esse mesmo Deus faz 30.000 promessas. Mas se a pessoa não tem fé no Deus da palavra, nós recorremos para os nossos próprios recursos. Por quê? Porque nós não confiamos em Deus. Por quê? Porque a palavra dele não está escondida em nosso coração. Pastor, como muda isso? Esconda a palavra de Deus no seu coração e vai mudar. E vai mudar. Pastor, como que eu conquisto um pecado? Como que eu me liberto de um pecado? Esconda a palavra de Deus no seu coração. Comece por aí. Comece por aí. Qualquer pessoa, qualquer problema, qualquer pecado, comece por aqui. Porque a palavra de Deus, ela nos afasta. Escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Começa por aí a purificação do coração. E quem vai subir no Monte Santo, quem vai estar no seu lugar santo, quem vai subir no monte de Deus? Os de coração puro, que tem a palavra escondida no coração. Como escondemos a palavra de Deus no coração? Lendo. Você lê a sua Bíblia. Você ouve a pregação. Até hoje, eu escuto pregação. Não essa aqui agora, mas eu escuto. Houve épocas da minha vida que eu escutava de 2, 3 horas de pregação por dia. É um dos motivos que eu faço questão de ter esse ministério de áudio e vídeo há todos esses anos aqui na igreja. Porque é um ministério que pode transformar. É uma forma de você esconder a palavra de Deus no seu coração. Mas sabe de uma coisa? Você tem que dar o tempo. Você tem que parar, colocar de lado algumas coisas, reestruturar algumas coisas na sua vida. Você pode aproveitar outras coisas. Você pode juntar, vou dar uma dica prática aqui. Sabe o que você pode fazer? Que tal fazer uma caminhada? Você pode alimentar o espírito e exercitar o corpo ao mesmo tempo. Você vai para a academia, em vez de ficar ouvindo aquelas músicas profanas, horríveis, mundanas, coloca um headphonezinho aqui, ó. E aproveita e coloca também uma tarde aqui, que geralmente as pessoas andam muito imodestas. Raramente eu vou para a academia. Eu acho que eu fui umas pouquíssimas vezes com o irmão aqui. A gente sempre vai um horário assim, uma segunda-feira de manhã, terça-feira à tarde, que não tem muita gente. Por esse motivo. A gente ia pertinho lá de casa porque não tinha música. Aí mudou, né? Colocaram lá umas musicadores e a gente saiu. Mas eu nunca fui muito de ir para academia por causa disso. Mas bicicleta, caminhada, corrida, no carro, em vez de ouvir o rádio, ouvir coisa mundana, coloque a palavra de Deus. Hoje em dia todo celular toca MP3. A igreja tem um canal no YouTube, a igreja tem um site, tem centenas e centenas de mensagens em áudio. Todas as pregações desse ano em vídeo. Vídeo é bom, mas vídeo você não pode ficar olhando, né? Por exemplo, vou dirigir o carro, não vai ficar assistindo o pastor lá pregando no carro. Não faça isso, não faça isso. Mas ouça. Ouva, melhor ainda. Ouva o pastor pregando. Disponível, nós temos, você pode baixar de graça a Bíblia em áudio, em MP3. A Bíblia lida. É interessante, sabe quantos minutos é a Bíblia lida? Eu sei porque nós temos todos os MP3 da Bíblia. 72 horas. É o tempo que demora para alguém ler a Bíblia. E o rapaz que está lendo, o pastor que está lendo, eu não conheço ele, eu sei que é um pastor, ele não está lendo. Não, ele está lendo em tom normal. Ou seja, em 72 horas você lê, do começo de Gênesis ao final do Apocalipse, em 72 horas. Nossa, pastor, eu tinha a impressão que era 72 anos. Gente, são 72 horas, está gravado. Faz o seguinte, está duvidando? Coloque para tocar, abra sua Bíblia e acompanhe você. 72 horas. Não existe um motivo porque um crente não possa ler a Bíblia em bota aí 2 anos. Mas a maioria dos crentes nunca leu a Bíblia de capa a capa uma vez na vida. Desculpe dizer, mas se esse é o seu caso, é vergonhoso. Se nós não temos 72
2 horas durante um ano inteiro para gastar lendo a santa, sagrada, perfeita, preservada, eterna palavra de Deus, algo está errado com as nossas prioridades. Se eu não tenho 72 horas em um ano, gente, é coisa de 20 a 30 minutos por dia. Não, pastor, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que dormir. Gente, você gasta mais tempo do que isso assistindo bobagem na televisão. Você gasta mais tempo do que isso no zap, zup, tweet, caçando Pokémon. Você gasta mais tempo do que isso fazendo tanta coisa. Escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Você quer um coração puro? Você quer subir no Monte Santo, estar na presença do lugar santo de Deus, ter a justiça e as bênçãos de Deus? Esconda a palavra de Deus no seu coração, que você vai purificá-lo. Aquela palavra lá dentro vai surgir fé, vai surgir temor de Deus, vai surgir obediência a Deus. Mas você não esconde nada, no seu coração está escondido música do mundo, novela, coisa do mundo, fofoca, coisa que não presta. Gente, todo mundo vai colher o que planta. Não vos engane. De Deus não se escarnece. Tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. O salmista plantou no coração dele a palavra de Deus, para quê? Ele ia colher para eu não pecar contra ti. Ele ia colher purificação, ele ia colher santificação, ele ia colher fé, ia colher temor de Deus, ia colher bênção. Se você não está gostando da colheita na sua vida, se eu não estou gostando do que está brotando na minha vida, mude o que você planta. Esconda no seu coração, enterre no seu coração. O fazendeiro, quando ele pega aquela sementezinha, ele não deixa a semente em cima do solo. Não, os pássaros vêm e carregam. Ele faz o quê? Ele esconde aquela semente dentro da terra. Ele faz um buraquinho, bota a semente dentro e esconde. É isso que o salmista está falando. Esconda a palavra de Deus, enterre-a no seu coração. E você vai ver que o seu coração vai começar a ser purificado. E você vai começar a colher fé, temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Você vai ter sabedoria. Você vai começar a brotar obediência. Bom entendimento tem os que cumprem os seus mandamentos. Não só sabedoria, você vai ter entendimento. Você vai saber e você vai entender o porquê das coisas. Por quê? Porque bom entendimento tem aqueles que cumprem os seus mandamentos. Salmo 111, versículo 10. Tudo isso vem de onde? De você esconder, enterrar no seu coração a palavra de Deus. Deixa eu resumir com isso e vamos encerrar hoje. Um coração puro não é uma opção para o crente. Ter um coração puro nunca foi opção. Deus nunca falou, olha, se quiser aí vocês, mas se não quiser também não tem problema. Tem problema. 1 Timóteo 1, 5. 1 Timóteo 1, 5 diz assim: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Essa frase, o fim do mandamento, isso quer dizer que o propósito, a meta, o alvo, o destino, o que Deus quer do mandamento. Que mandamento? O mandamento aqui está falando sobre a palavra de Deus. Tudo que Deus fala para nós, tudo que Deus quer que a gente aprenda, tudo isso Deus quer o quê? O fim do mandamento, ou seja, no fim de tudo, no frigir dos ovos, no final das contas, o que Deus quer é um amor de um coração puro. Se você tem um amor de um coração puro, você e Deus vão se dar muito bem. Se você tem um amor, esse amor é o amor ágape, o amor puro, o amor de Deus. Se você tem um coração puro e um amor desse coração puro, e de uma boa consciência e de uma fé não fingida,
Fé não fingida. Isso é tudo. Porque se você tem isso, você tem tudo. E tudo vem de quê? De um coração puro. Coração puro. É o que Deus quer. É a finalidade, a meta, é o alvo, é o destino, é o que Deus quer para todo crente. Um coração puro. Não é opção. É o desejo de Deus para todo aquele que Ele salva. Ele quer que todos nós tenhamos um coração puro, para podermos amar. Gente, quem não tem um coração puro, não tem como amar com o amor puro de Deus. Quem não tem um coração puro, quem tem um coração cheio de ego, quem está o coração cheio de si mesmo, quem tem um coração cheio do mundo, quem tem um coração cheio de carnalidade, quem tem um coração cheio de o que não deve estar cheio, não tem como amar. Ele ama, mas não com o amor de Deus. Ele ama com aquele amor interesseiro, aquele amor que busca um retorno, aquele amor que busca proveito. Não o amor ágape, não o amor de Deus. O amor de Deus precisa de um coração puro. O amor de Deus vai brotar no solo de um coração puro. Coração puro. E sem amor puro não tem como agradar e viver para Deus. Vamos todos nós esta noite buscar, almejar ardentemente esse coração puro, para que nós possamos responder: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. E vamos orar. Pai amado, nosso Deus querido, obrigado.